Deixa eu ver quem mais que tá aí. Boa noite, Jaque. Faz dias que nós não fazemos live. Boa noite, Anne. Eu mandei nos grupos lá. É? Uhum. Ah, então tá. Como é que vocês estão? Estão bem, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, não vou mandar de novo, então. Hoje a gente vai terminar o assunto, né? Somos Lab. A gente ficou sem na semana passada, né? Mas a gente vai terminar o assunto dos dons espirituais pra gente ir pra outro assunto, né? É. Que daí tem que finalizar esse assunto. Então hoje a gente já vai terminar tudo. Tá mandado aí no grupo que a gente vai estar terminando hoje. A gente vai estar terminando hoje o assunto. A gente tinha falado já da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria. A gente falou da oração em línguas. A gente falou de qual mais, amor? Foi isso, né, que a gente falou. A gente falou explicando, né, os dons em si. E a gente falou, tipo, especificamente da oração em Só línguas. falar que vai encerrar, que hoje se encerra o assunto. Isso. A gente falou da oração em línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e os diversos tipos de oração em línguas, Boa noite, né? Nicole. Tudo bem? Que oração em línguas tem vários tipos, né? Tem oração em línguas angelicais, ou chame como quiser, né? Uhum. Tem as línguas que é a glossolalia, que é o que os tradicionais gostam de falar da oração em línguas, que quando você ora, línguas de outros países, né? E tem oração em línguas que é uma profecia, que é quando tem interpretação. Boa noite, Nicole. Falei nós. Agora voltamos, gente, a fazer live. Glória a Deus, né? Agora vamos se organizar E e agora vai direto. agora a gente volta. Ontem ainda. O que foi isso? Sim. Estranho. Uhum. Barulho? É que fez um barulho aqui do lado. Um barulho né? esquisito aqui. Oxe, que é isso? Gente, essas semanas aí, a gente teve lá naquele caso, nós não gravamos vídeo, tanto que nós estamos com um vídeo pra gente postar, Nossa, que a gente tá pra bastante editar. Não postamos um vídeo que tá no celular, mas não postamos ainda. O Eric também quer fazer os devocional e nada, né? Nossa, e é muito. E daí o que acontece? Tanto a gente tava lá essa semana passada, né? E daí é muito cansativo. Tipo assim, é Noite, muita Rose. coisa, sabe? Tudo bem? Porque além do físico ali, né? Tipo assim, de mexer, abrir piso lá, O né? espiritual, Trabalhar de né? pedreiro, o espiritual cansa muito. Eu acho que Então, o que mais cansa, na verdade, é o espiritual em si, né? Que mexe bastante. e daí eu falei pra Mari, né? Vou fazer os devocionais. Eu mandei lá no grupo pra vocês, né? Daí falei, vou fazer os devocionais. No dia seguinte, a nossa bebê decidiu começar a acordar todos os dias, É. 7h30 da manhã, né? Agora nós temos uma bebê que acorda às 7h30 da manhã, gente, todo Ela dia. nunca tava acordando, ela sempre dormia até ali às 9. E aí a gente E agora tava do nada, foi do nada. e nós naquela, né? Não, legal, né? Vamos começar a fazer devocional todo dia de manhã, dá certinho, né? Logo o bebê acorda e tal. Aí de repente assim ela mudou decidiu- completamente. Não, e foi tudo que a gente tava tentando fazer, de organizar, falar, vamos alinhar a rotina da bebê. Pra ela acordar cedo e dormir cedo. Então Boa agora, noite, Kel. quem lembra, né, esse horário ela tava acordada aqui, tipo, pulando, gritando. Daí a gente falava, nossa, não dá certo. Então vamos ajeitar os pintinho horários. novo. E daí a gente pensando, a gente falou, não, mas vou começar a fazer os devocionais de manhã. Foi falar isso no outro dia, ela começou a acordar às 7h20, Aí a bichinha 7h30 começou a todo acordar dia. super cedo, sabe? Daí a gente falou, mas beleza, né? Daí Não, agora vai a ter que gente acordar vai... mais cedo que ela pra fazer. É, tipo isso, eu vou ter que acordar às Fazer 5 horas antes. da manhã fazer o devocional.
Aí vai que ela resolve também. Mas Mas bom enfim, que agora ela tá dormindo, mas só que, né? ó, vejam que bênção. Ó, que nem agora. É 9 horas, ela tá dormindo. Tipo, ela dormiu, era 8h40. Acho que era 8h40, ela dormiu. E ela tá dormindo direto a noite toda. Tipo, glória a Deus. Que era o que eu Né? queria fazer, né? Já que eu tava falando na outra casa. Eu falei, eu preciso organizar a rotina da bebê. E aí agora, aparentemente, né, tá dando certo. A única coisa é que ela tá acordando às 7h e pouco da manhã, ela já tá de pé com todo o gás aqui. Mas também, né? Tipo, tá tudo bem. Que só o fato que nem hoje de tarde, que aqui tem um parquinho, né? Que fica aqui No condomínio. no condomínio. Tem um parquinho aqui embaixo. É pequenininho, um espacinho, mas tem um parquinho ali pra elas, né? Aí hoje de tarde, a gente tava aqui mexendo tudo. Daí eu queria gravar também, queria parar pra gravar o vídeo da Dani lá. Aí eu peguei a Ellie e falei pra ela, né? Ela chegou da escola, fez as coisas dela, tudo. Peguei ela e falei, ó, seguinte, hoje você vai pegar a sua irmã, né? A gente falou, ó, você vai descer com ela e você vai deixar ela cansar. Mas eu quero ela cansar, deixa ela que brinque, gaste toda a energia dela, que brinque bastante. Aí ela foi lá e ficou no parquinho, né? Brincaram tudo. Aí cansou bastante, daí agora há pouquinho ela dormiu. E deu certinho, porque daí a gente falou, né, ó, não vamos marcar live antes das 9 hoje, porque vamos ver, né, vai que ela não dorme ainda antes. E deu certinho, que daí ela acabou dormindo. Mas eu quero que ela durma um pouquinho antes ainda, vai dar certo. Porque a nossa ideia é fazer a live um pouco mais cedo. A gente Né? quer fazer a live mais cedo. Exatamente, já capota. Boa noite, Salomé. Mas isso, gente, vamos, né, continuar esse assunto. Vamos lá. Falar aí dos dons. Até é bom que hoje a gente já vai terminar o assunto dos dons. Então, se tiver dúvida, manda aí. De preferência, se tiver alguma dúvida, manda na caixinha de perguntas para a gente tirar dúvida. E a gente vai falar uns negócios bem interessantes hoje, tipo assim, que estavam perguntando já no grupo. Como a gente vai falar do dom de milagres, a gente vai falar algumas coisas bem interessantes que perguntaram no grupo esses dias, tipo assim, mas por que por exemplo, quem é católico, Boa aquele noite, dia tá lá em Vivian. Maria, eles veem aparições, tem milagres, esse milagre é de Deus ou não é? O que acontece? Como que funciona? Então a gente vai falar sobre tudo isso, fica até o final. Fica até o final desse Tudo vídeo. isso hoje no Somos Repórter. Fica até o final O desse vídeo. Chaplin, né? Vamos orar? Bora. Primeiro? Vamos orar, Vamos lá. gente. Bora. Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor. Pai, nos dá discernimento, Sim, Pai. revelação. Sim, Senhor. Pai, que nós possamos acessar, Pai, a palavra rema, Pai, para as nossas vidas. Sim, Deus. Que através da Tua palavra, Pai, o Senhor venha trazendo ativação, Pai, de dons. Que o Senhor venha trazendo ativação, Pai, sobre cada um de nós, Pai. Que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer nos entregar, aquilo que o Senhor quer nos revelar, Pai, através da Tua palavra. E que ela frutifique em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Ó. Então lá em 1 Coríntios 12, quem está com a Bíblia, abre lá em 1 Coríntios 12, que é lá que está falando dos dons Quem espirituais. participa do grupo, me manda mensagem, Jaque. Acho que você já me segue lá. Acho que você tá lá, né? Que eu acho que eu já vi você por lá no meu. Me manda mensagem lá no. Pra eu me lembrar de você. Lá no meu particular. Boa noite, Kelly. Direct. Só que assim, nós vamos fazer logo, nós estamos para fazer uma Convocação dos nazireus de novo. convocação dos nazireus de novo. Logo, a gente está se programando para nós começarmos a fazer uma divulgação, para que provavelmente nós vamos fazer a convocação agora, né? A gente vai começar a divulgar. E Isso. aí a gente vai fazer agora em janeiro, Dezembro. né? Tipo Não, assim, mas agora, só que gente. pra gente começar em Não, janeiro. Né, convocação em si Boa a gente noite, vai fazer Isabel. em dezembro. Daí agora, a partir agora de novembro, a gente vai começar a lançar alguns conteúdos já relacionados à Alguns convocação. spoilers aí. Assim, pra gente começar a preparar o que vai acontecer em janeiro. Daí em dezembro a gente faz a convocação para iniciar uma turma em janeiro. Daí vai ser isso. Isso.
Aí a gente vai se organizar aí pra isso, pra nós Esse puxar forte. mais uma galera aí. Daí E é isso quem aí. participou do primeiro, tipo assim, viu que o conteúdo lá. A gente vai fazer um pouco diferente o Vai ser um pouco formato, diferente essa vez, né? mas Algumas quem viu coisas. o conteúdo que teve no primeiro, tipo assim, o segundo vamos fazer um negócio bem top, né? Então vamos. Amém. Lá, 1 Coríntios 12, gente. É... Aí 1 Coríntios 12 está falando dos dons. 1 Coríntios 12, 8. Ó lá, vamos lá. Porque um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria e a outra a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito. Já falamos disso. Agora o outro. A outro a fé pelo mesmo Espírito. Olha que legal. Aqui ele está falando que um dos dons do Espírito Santo é o dom da fé, tá? Então, quando a gente fala do dom da fé, não é aquela fé comum que nós tipo, temos, né? Todo mundo tem fé, todo mundo acredita em algo, todo mundo tem uma crença, né? Você tem ali, eu acredito em Jesus Cristo, eu tenho fé. É sempre interessante, eu gosto muito de pensar na fé, né? Porque vocês já perceberam que, tipo assim, às vezes a gente crente, a gente tem tanto medo de falar de fé, né? Ou a gente entra muito numa autocomiseração, já percebeu? Que a gente sempre, tipo assim, nossa, eu acho que eu não tenho fé suficiente. Que sempre que eu vou conversar, tipo, com uma senhora católica, tipo, sua mãe, sabe? Ela Tipo, assiste a live aí, ela vai te... não, tipo, às vezes a Deixa gente, ela ver a assim, gente, todo live. mundo, vocês têm uma senhora católica que vocês conversam. Gente, você vai conversar com essas pessoas, sempre que você vai conversar com elas, elas vão falar, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, Eu tenho muita eu fé. tenho muita fé. Nossa, eu tenho muita fé. Daí eu fico Dá pensando, até nossa, como raiva, que é? né? Você fica bravo. Você fica assim, nossa. Você fica bravo, né? É tipo Mas aquele. É que parece um pouquinho aquele meme lá, né? Qual? Aquele meme lá do católico lá, não sei como que é, que daí aparece a senhorinha falando que ele chega o crente, né, e pergunta assim, não sei o que lá, daí a pessoa católica fala, Deus é muito bom. Aí você pergunta Eu assim, sempre ando com eu Deus, sempre ando né? com Sempre tô Deus. com Aí Deus. aí o crente pergunta, você é evangélico? De Sou que sim. igreja? Ah, de que igreja? Da católica. Da católica. Aí, que é sempre assim, né? É. Aí você fica tipo, Mas aqui ok. o dom da fé, né? É uma fé, tipo, sobrenatural. É uma fé que é uma fé diferente. Aquela pessoa que ela consegue olhar para a situação e ela já enxerga aquilo com os olhos da fé. Não é aquela fé Minha do. mãe, assim, não deixa ela ver esse vídeo, então, melhor. Não é aquela fé do pensamento positivo, sabe? Tipo assim, de coach. Não é tipo aquela fé que você olha e, tipo assim, não vai dar certo em nome de Jesus. Não é essa fé. É a fé. A Mari tem o dom da fé, porque às vezes, né, você tem, tipo, essas coisas da fé. Eu acredito que você tem. Sim, né? Porque tem umas coisas que não tem muito nexo. Tipo assim, porque assim, ela consegue Eu acho que olhar para que situações vocês já me falaram isso, e que já, já me tipo assim, falaram que acreditar é. simplesmente. Tipo assim, saber que aquilo já existe. Porque o que fala? O que é a fé? E o que me falaram, pelo menos, é que é um dom da fé mesmo, É, que Deus me deu. Boa noite, Mary. Mary J. Mary Jane. O que é a fé? A fé é a Certeza. esperança. Oi? Nada. A fé. Tem várias traduções. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que existe. Por exemplo, tem várias traduções, né, que está lá em Hebreus. Mas a fé é o que é? Você acreditar que aquilo que você espera, ela já existe, ela vai acontecer. Então a fé, ela é você acreditar que algo que você não está vendo, ela já existe. Entende? E é interessante que a fé, se vocês perceberem uma coisa na vida de vocês, a fé e o medo, eles têm a mesma base. A Isabel falou, firme fundamento. A fé e o medo é a mesma base, é o firme fundamento daquilo que se espera, você não vê, mas você espera e tem certeza de que aquilo existe. Então a fé e o medo, elas operam com a mesma base. Ou seja, tipo assim, Forte. o medo, o que é o medo?
é você. O que que gera ansiedade? É você ter a certeza, você Daquilo que você esperar não que vê, aquilo que que não, você você não sabe. vê, aquilo que não existe vai acontecer. Então, ou seja, que foi isso? Um besouro, eu acho. Sério? Nossa. Qualquer coisa me esconda. Gente, se a Mari sair correndo aqui é porque acho que entrou um besouro aqui. Eu morro de medo de besouro, não gosto não. Daí se ela sair correndo, vocês já sabem. Sério. E então a fé e o medo ela tem o mesmo fundamento. Então a gente sempre tem que tentar entender isso, porque o medo é você esperar aquilo que não existe. A ansiedade é você. O que é uma pessoa ansiosa? A pessoa é ansiosa pelo dia de amanhã, ela espera o dia de amanhã e que o problema vai acontecer. Às vezes não acontece nada, mas a pessoa já sofre por antecipação. E a fé é o quê? É você já ter a certeza de que aquilo vai acontecer, tá? Então existe o dom da fé, que é uma fé sobrenatural. Próximo. Ó, há outro, os dons de cura pelo mesmo Espírito. Então tem os dons de cura. Dons de cura todo mundo sabe o que que é, né? Só responder aqui uma pergunta antes de sair da fé. Ó. A Angélica perguntou: o que quer dizer ter fé racional? Aqui não apareceu no Benção Instagram. Mas ela perguntou: o que que quer dizer ter uma fé racional? A fé racional tipo assim, não é que a razão ela vai tirar a fé, entende? Mas o que que é a fé racional? A fé racional é você é, olhar para os princípios da palavra, você aplicar eles e você basear a sua fé na palavra de Deus. Ou seja, a sua fé ela não é baseada no que você acha ou no que você espera, mas no que aquilo que a palavra está te falando. Por exemplo, igual eu falei, às vezes tem gente que você olha e a pessoa ela tá totalmente desviada, a pessoa ela tá fazendo tudo errado, a pessoa ela não tá cumprindo princípio nenhum, mas a pessoa vem e fala: "Não, eu tenho fé que isso vai dar certo". Mas tá, mas baseado em quê? Não é uma fé racional, não é uma fé baseada num fundamento que está na palavra. É uma fé irracional, porque não tem como aquilo dar certo. Então, às vezes, é o que? A gente fazer coisas sem a gente pensar. Então, porque ter a fé, né, você ter essa certeza, não é você sair fazendo coisas. Por exemplo, eu saí. Eu creio que assim, tem pessoas que podem ter, por exemplo, uma Só é palavra. milagre hoje, né? É, eu creio que sim, por exemplo, um exemplo que acho que vai ficar bem claro. Tem pessoas que podem ter uma palavra de comprar um terreno, comprar uma casa, por exemplo, você é um missionário, você tem um local e Deus vai lá e ele te mostra especificamente, ó, compra esse terreno, compra essa casa, compra esse local. Você não tem dinheiro, mas é uma palavra de Deus, você tem essa palavra. Até esse ponto, na razão, é irracional. Mas como você tem uma palavra de Deus, você vai com fé e aquilo acontece. Tem muitos testemunhos de pastores, hoje que são pastores grandes, que aconteceu isso. Acho que Mas, com nós, pelo menos, Deus mostra coisa que, tipo assim. mas assim, eles tinham uma palavra. Agora, o que é a fé irracional, por exemplo, nesse sentido? Eu chegar e fazer um monte de conta, eu vou falar: não, eu tenho fé que Deus vai me dar recurso para pagar. Sendo que Deus não me deu uma palavra, Deus não mandou eu comprar. Eu simplesmente, tipo assim, eu não tenho recurso, mas eu vou lá e compro, tipo assim, tendo fé que vai acontecer algo. Sendo que Deus nem falou nada. Daí é uma fé irracional, porque você não tem nenhuma palavra, você não está seguindo um princípio que a palavra de Deus ela fala para você. Então é uma fé irracional, você está agindo de forma irracional. Então essa fé não vai frutificar, tipo, isso daí não faz sentido, você está meio que colocando Deus à prova até. Tá? Daí, ó, dom musical. A gente já fala. Daí, ó, o próximo é os dons de cura. Tá? O que é os dons de cura? Dom de cura é o dom de cura. Então é o que? Você tem um dom
onde você recebe uma unção, uma capacitação para curar outras pessoas. Então, você vai curar a pessoa de doenças inúmeras, do que for, né? Por exemplo, pode ser uma dor de cabeça, a gente ora por uma dor de cabeça e passa. Às vezes pode ser um câncer, pode ser algo sobrenatural, assim, na nossa visão impossível. Mas é uma unção que você recebe. E é interessante que a unção de cura, né, amor? Ela pode ser praticada, né? Na verdade, ela é uma unção que a pessoa recebe e muitos acham que, tipo assim, não, vou receber a unção de cura e do nada, tipo assim, mano, vai sair crescendo perna nos outros. Tipo, né, o aleijado vai levantar, o cadeirante vai levantar. Nem sempre é na mesma hora, vamos dizer assim, no mesmo momento. Isso. O Tem dom de coisas cura, que ele elas pode são- ser instantâneo, ou seja, você orar, a pessoa ser curada na hora, ou ele pode ser progressivo. Você orar, a pessoa sair do local parecendo que não está curada, mas com o passar do tempo, ela começar a receber a cura de forma progressiva. Na E ela noite pode certa, ser. Como que eu falei a palavra? O dom de cura ela pode ser. Progressivo, Não. instantâneo. Aumentar. Melhorar. Ah, é aperfeiçoado, Aperfeiçoada, aprimorado, aprimorada, né? isso. Tipo assim, você pode aprimorar. Ou seja, quanto mais você ora por pessoas enfermas, mais o dom de cura ele vai começar a ser ativado. Tem o pastor, né, que antes pastoreava a gente, ele falava, né, para que você quer dom de cura se você não Você não vai orou orar por por nenhum, ninguém. por nenhum doente, né? Eu falo, às vezes a gente está ali pedindo, Senhor, eu quero dom de cura, mas tu nunca ora por um doente. Tem, por exemplo, o Todd White, que é um americano, ele fala que acho que antes dele, da primeira pessoa ser curada, se eu não me engano, acho que ele falou que ele orou acho que por 1.000 pessoas. Não lembro se é 100 ou 1.000 pessoas. Se for 1.000, eu estou exagerando. Mas ele orou por muitas pessoas e não foram curadas até a primeira pessoa ser curada e ele receber esse dom de cura. Amém, Mas ou seja, Isabel. amém, vamos orar. Vai ser Deixa- curado em nome deixa de na Jesus. caixinha de Deixa na pergunta, caixinha pra gente não. Copia e deixa na caixinha de pergunta pra daí a gente Isso. depois no final pegar ela ali. Então, ou seja, Não, tipo não assim, correr o risco de se perder ali. às vezes você vai orar, a pessoa não vai ser curada na hora ou nem vai receber a cura, porque a gente também não pode entrar naquela teologia que muitas vezes tem hoje de que Deus vai curar todo mundo. Deus quer curar, mas não quer dizer que ele vai curar todo mundo. Tem momentos que... Entende? A gente não pode deixar se frustrar também por causa disso. A gente chegar para a pessoa, não, Deus vai te curar, a pessoa não vai ser curada, e daí você desiste. Não, você tem que continuar orando pelas pessoas. Se você quer esse dom, você continua orando por quem está doente. Tá? Qual que é o próximo? Aí é bom olhar o princípio também nas coisas. Né? Como assim? Ah, Jodi. E é interessante que o dom de cura, normalmente ele está muito ligado com o dom da palavra de conhecimento, né? Ou seja, não, eu digo assim, mas essas coisas é importante, né? Tá aliado aos princípios. em qual sentido? Eu digo da vida da pessoa, né? Porque senão... Que tá orando? Sim, Que tá porque senão recebendo. depois você ficar levando na bordada, não é legal, né? Assim, né? Mas Tipo- isso daí, né, contando que você tá, tipo, tendo uma vida com Deus. Mas é que, sei lá, Né? Tipo, não... só inventando, né? E, Senão, às vezes, a pessoa passa por coisas que não precisava, né? Entende? né? Tem coisas que, às vezes, né? Enfim. Porque envolve muita coisa, né? Que, às vezes, tem questões que, às vezes, vamos supor assim, você vai ali orar e existe, né? De vir, né? É porque o que acontece? A gente até vai Só falar... que eu não sei. Por exemplo, das doenças, né? A gente falou na primeira convocação, no treinamento que a gente fez. A gente vai falar depois também nessa daí, sobre doenças, por exemplo, enfermidades. Tem 3 tipos de enfermidades. Tem as enfermidades que são no corpo mesmo, ou seja, uma doença física. Tem enfermidades que são da alma, ou seja, são psicossomáticas, emocionais. E tem enfermidades que são espirituais. Nossa, esse negócio das doenças psicossomáticas é bem pesado, né? Eu já orei por gente com coisa assim, com doença psicossomática, por isso que eu tô falando. Porque Sim. tem coisa que às vezes é pesado e tem coisa que é espiritual. Que nem sempre tudo é físico, tem coisa que é espiritual. Por exemplo, doenças psicossomáticas. Já orei por gente que tem doença, que a pessoa tem doença psicossomática. Então, geralmente vai envolver o quê? Vai envolver um espírito de loucura por trás. Não, mas daí é da alma, né? Sim.
Daí, no caso, às vezes é só algo emocional, que a pessoa ela tá enferma Não, mas emocionalmente e reflete no mas o que eu tô corpo. falando é que não é, Daí, tipo no assim, caso, é não é fácil, espiritual. você vai orar por... Que às vezes, dependendo tem umas coisas que você vai orar que é Isso. Então, por quê? nervoso. Porque tem a física, que é tipo uma dor, né? Você pode ter algo físico. Uhum. Ah, por exemplo, a depressão, por exemplo. Depressão também geralmente tá... Depressão, por exemplo, pode ter três raízes a depressão. A depressão ela pode ser física, que é o quê? A pessoa ela tem ali uma alteração química no cérebro dela, uma alteração hormonal, falta de aminoácidos, então isso gera quimicamente no corpo da pessoa uma depressão. Por isso que eles falam, a alimentação ajuda com a depressão, o exercício físico ajuda com depressão, porque a depressão ela pode ser só física. Às vezes a depressão ela pode ser emocional, ou seja, porque a pessoa passa por traumas, a pessoa passa por dificuldades na vida e ela se torna emocionalmente enferma, gera uma tristeza, um quadro crônico e ela se torna depressiva. E a depressão ela pode ser um ataque espiritual, pode ser um ataque demoníaco, pode ser uma iniquidade, uma raiz de iniquidade que vem ali, tipo assim, já familiar, que a iniquidade é uma contaminação espiritual. Então, pode ser algo que já vem ali, espiritual, da família, algo genético, hereditário, que ataca a pessoa, então ela já tem uma predisposição e o espiritual acaba agindo ali e trazendo essa influência demoníaca. Então o que acontece? Normalmente você vai orar, às vezes a pessoa não vai ser curada. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa precisa passar por um processo de cura. Às vezes, se for no corpo, a pessoa ora, se é curado na hora. Às vezes é uma questão de libertação. Você precisa parar com a pessoa, conversar, ouvir a pessoa, entender de onde que vem aquela enfermidade, de onde que vem aquela doença, para poder, né, realmente, tipo assim, a pessoa se liberta daquilo. Entendeu? E isso de várias enfermidades, elas agem assim. Deixa eu ver aqui que perguntaram. Nossa, a Jéssica perdeu muita coisa, né, amor? Importante. Vai ter que assistir depois lá de Boa novo. noite, Jéssica. Isso, precisa de libertação. É um processo, né, de libertação. Tanto que a gente falou, por exemplo, na convocação dos nazireus. O que a libertação é? Às vezes a gente tem a ideia de que a libertação, gente, é tipo, sai. É você pegar ali, pôr a mão na pessoa e tipo, sai em nome de Jesus. Quem dera, Sair era tão e não fácil. é isso. E seria tão fácil se fosse isso. Porque demônio, gente. Demônio. Demônio é um derrotado. Na autoridade em nome de demônio, Jesus você sai. chega em nome de Jesus, sai. O demônio tem que sair. Agora o ruim é que a pessoa não dá pra sair da pessoa. O duro é a gente se liberta de nós mesmos. O maior problema nosso é nosso. É a nossa alma, é a gente se libertar de nós mesmos para que Cristo viva. Tanto que Esse na área de libertação, né? Por exemplo, a gente fala que a libertação ela é tipo 30% oração e 70% aconselhamento. Por que tanta gente faz terapia? Porque falar ajuda. Então, às vezes, a pessoa ela tá ali, tipo assim, ela fala uma hora. Você não fala nada. Mas a pessoa só de falar, só de trazer aquilo à luz, ela já começa a ser liberta. E você consegue ouvir e você consegue mapear o que está acontecendo na vida daquela pessoa para você entender a raiz. E daí poder, porque às vezes a pessoa só vai lá ficar orando, sai, nunca sai nada. Às vezes é algo emocional que não vai resolver. Às vezes é algo mais profundo que precisa tratar. Então precisa do aconselhamento, precisa da conversa, precisa do acompanhamento para entender, né, o que está agindo ali na vida da pessoa, como que aquilo entrou na vida da pessoa e realmente ela passar por um processo de libertação e de cura. Só ver aqui, deixa eu te perguntar. A Nicole perguntou qual a diferença entre o dom de cura e o dom de milagre. Vou falar, tá? Que daí já é o próximo dom de milagre. Então o que acontece? O dom de cura ele pode ser também considerado um milagre, né? Que são os milagres criativos, né, amor? Que é o quê? Um dom ou uma cura onde vai crescer um membro. A gente já viu testemunhos aí da missionária, né?
de crescer olho. globo ocular. Tipo, ela tem, a missionária, que ela é nossa mãe espiritual, ela tem testemunhos, tanto de pessoas que não andavam e que começaram a andar, né? Ela tem testemunhos, assim, muito grandes, assim, de milagres mesmo. E um dos testemunhos é de um bebê que ele não tinha o globo ocular e ela orou por ele e aí nasceu, né? Nasceu o globo ocular nele. E ela é missionária aqui de uma igreja aqui na cidade, de uma igreja grande aqui na cidade. E ela tem cada testemunho lindo, né? Sim. Ela é uma pessoa, assim, de muita vivência, digamos assim, sobrenatural, tudo, né? Deus usa ela, assim, com muita autoridade. E é muito forte. Esse do globo ocular, acho que foi muito legal, né? Quando ela contou pra nós, né? E é interessante que, por exemplo, tem no livro Generais de Deus, que fala sobre pessoas que operaram em cura. Até para quem tá no grupo lá, depois eu mando o PDF do livro, que é bem legal. O que eles faziam antigamente? Antigamente, os cristãos, eles tinham casas de cura, que era como se fossem hospitais. Era como se fossem hospitais, mas que era casas de cura, ou seja, a pessoa estava doente, ela ia para aquele local para ser orada, para conversar e para ser curada. Então, hoje a gente não tem muito isso, né? Mas antigamente eles tinham essa cultura da cura, de orar por enfermos. Então eles faziam um local onde juntavam várias salas com vários ministros cristãos e a pessoa ia lá, iam pessoas de todo o país lá para ser curada como se fosse num hospital, para receber oração. E é muito forte isso daí. Foi bem legal. Só que o que é o dom de milagre? O dom de milagre, a operação de milagres, ela envolve não só a cura. A operação de milagres, ela pode envolver sinais no céu, ela pode envolver coisas sobrenaturais que são impossíveis de acontecer pelas mãos humanas, mas acontece por causa desse dom. Ou seja, você vê ali na Bíblia, por exemplo, Moisés abrindo o Mar Vermelho, foi um milagre. Moisés operando todos aqueles milagres no Egito. Ou seja, foi um dom de milagres. Então a gente vê, às vezes, coisas acontecendo que não tem explicação. A gente tem aqueles milagres criativos também, que no caso são o quê? Às vezes a pessoa está lá e começa a descer pó de ouro, os dentes de ouro, né? São milagres que acontecem. Tem gente que critica, tem gente que acha que é heresia, que não é, mas não é. Mas são esses tipos de milagres que acontecem, são coisas que você não consegue fazer pelas mãos humanas e que Deus opera esse dom através de uma pessoa. Então vai ter sinais no céu, pode acontecer diversos tipos de manifestações, tá? Esses dias eu tava orando esses dias, né? Esses dias eu tava orando com a mulher lá, apareceu o pó de ouro na mão dela, né? Esses dias eu tava orando com uma mulher. E aí, não foi no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia. Aconteceu uns negócios com ela. E aí ela começou, né, a meio que... Começou a acontecer algumas coisas com ela. E aí uma das coisas que aconteceu foi começar a aparecer, né, pó de ouro na mão dela, e enfim. E ela começou a receber, assim, começou a acontecer algumas coisas. E foi bem legal, assim, porque encheu de pó de ouro, assim, onde a gente tava ali. E enfim, então, assim, é umas coisas, assim, meio diferentes, né? Eu lembro que nas lives tinham algumas coisas que aconteciam que era meio como se fosse a manifestação disso daí. E o que acontece? A gente tá falando do dom de milagres. Por exemplo, igual é interessante que nem sempre é da forma que a gente espera. Igual Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho. Você viu como que acontece? Às vezes a gente acha... Se todo mundo já assistiu aqueles desenhinhos, né? O filme, que Moisés, tipo assim, é bem legal, né? Porque Moisés pega o cajado assim, tipo, e bate, tipo assim, tipo, faz... Tipo, abre tudo assim, né? O mar, né? Os desenhos sempre mostram Né? assim. Vocês já viram, né? Que é muito massa, né? Daí você pensa, né? Na sua mente pensante... que vai acontecer algo assim. Só que é interessante que a palavra fala que como que abriu o Mar Vermelho? Fala
Deus falou para Moisés tocar nas águas. Moisés foi, tocou na água. Então o que acontece? Fala que soprou um vento oriental. Tá aqui, ó. Um vento oriental soprou e durante a noite abriu o mar. Pô, foi milagre, né? Abriu o mar. Mas, tipo, não foi, tipo, Moisés bater assim e, tipo, ser aquele efeito. Não. Ele bateu, daí começou um vento soprar muito forte e ele foi dividindo o mar durante a noite. Foi isso que aconteceu. Hoje a gente vê Filipe, ele sendo trasladado ali para outro local e foi trasladado fisicamente, tá? E, por exemplo, dom de milagres, respondendo uma pergunta, tinham feito a pergunta lá no grupo sobre milagres, né? Que é bem interessante. Que perguntaram, mas e o que acontece quando, por exemplo, a gente vê curas ou milagres? Por exemplo, esse pessoal que vê, às vezes, os católicos que veem Maria no céu, que vê Maria na bolacha, que vê Maria no café. A gente também vê Jesus em tudo, né? Mas que eles vê Maria no café, vê Maria na bolacha, vê Maria no tijolo, vê Maria no azulejo, na árvore. Ou eles veem milagres acontecendo, curas, mesmo espíritas, né? Também acontece muita cura, muito milagre. Depois, mas é de Deus, Deus que permite, é por causa da fé da pessoa. O que que acontece? O que que acontece, gente? O ponto é o seguinte. A gente sabe que existem 3 céus, né? O primeiro céu, que é o nosso céu físico, é o céu que a gente vê, o universo, tá? Nosso céu aqui e o universo. no vidro, na água. Né? Tem o segundo céu, que é as regiões celestiais que Paulo fala. Então, quando Paulo fala o quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, contra ossos da maldade nas regiões celestiais. Então, o segundo céu são essas regiões celestiais, a região espiritual, onde tem anjos e demônios. Então, os demônios não estão lá no inferno, não estão lá embaixo, eles estão lá em cima no céu. E tem o terceiro céu, que é o céu de Deus. É onde fica o trono de Deus, onde está a Nova Jerusalém. E é um céu, para quem não sabe, é um céu físico também, tá? O terceiro céu, o céu de Deus é um céu físico. Pra vocês entenderem. Vocês têm que, gente, a palavra às vezes a gente pensa coisas que não é. O terceiro céu do trono de Deus é um céu físico, é um céu que existe fisicamente. Por quê? O que vai acontecer no final? Vai acontecer o quê? Que a Nova Jerusalém vai descer do céu, ou seja, uma cidade. A cidade da Nova Jerusalém, ela é o terceiro céu. A cidade da Nova Jerusalém é o templo, é o Santo dos Santos, é o trono de Deus. Ou seja, o terceiro céu, ele vai descer sobre a terra. A cidade de Jerusalém existe hoje, Nova Jerusalém existe fisicamente, e ela vai descer, ela vai ultrapassar as regiões celestiais e ela vai descer sobre a terra. Tanto que Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, não ressuscitou? O que acontece? Fala que quando Jesus Cristo ressuscita, já acontece milagre porque os mortos ressuscitam juntos. Mas quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos e Jesus Cristo, ele é assunto aos céus, né? Ele sobe aos céus. O que acontece? Jesus começa a subir em corpo, com o corpo glorificado. Lembrando, o corpo glorificado não é um corpo espiritual, é um corpo físico e espiritual. É um corpo glorificado, mas ele tem toque, ele é físico. Ele sobe aos céus e passa as nuvens fisicamente. E daí os anjos falam, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar, ou seja, fisicamente. Então Jesus, ele sobe fisicamente para o céu. Então Jesus, ele é um homem com corpo glorificado, físico, que está nos céus intercedendo por nós. Então Jesus, ele não é um espírito. Jesus é um homem. Por isso que Timóteo fala, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Porque Jesus Cristo
homem é o mediador, ou seja, ele está lá nos céus de forma física, tá? A gente tem essa ideia de que, tipo, por exemplo, o espiritual, gente, o espiritual ele é muito mais real do que o físico. Nós vivemos em duas realidades, mas nós somos muito mais seres espirituais do que seres físicos. Por quê? Porque o que nós vivemos nessa realidade física, ela é um sopro comparado ao que vamos viver eternamente numa realidade espiritual. O que a gente vive fisicamente hoje é muito pouco. Por que a palavra fala? Fala que todas as coisas visíveis foram feitas das invisíveis, ou seja, tudo que existe hoje foi criado primeiro de forma invisível. Tudo que nós conhecemos hoje existe no mundo espiritual. Tudo que nós conhecemos é uma sombra de algo que existe no mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é muito mais real, muito mais palpável do que a gente imagina. A gente tem uma mentalidade muito grega, aquela mentalidade helenística, estoica, de que o espiritual é aquela coisa meio sem massa, sabe? Aquela, tipo, eles têm aquela ideia do espiritual ser algo meio sem massa, ou sem forma, mas não, tipo, assim, é diferente. Para o cristão, o espiritual é algo real, é algo que existe, é algo muito palpável, né? Tá? E o que acontece? Existe o segundo céu. O segundo céu é onde estão anjos, demônios, onde fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, ou seja, nós como igreja, como cristãos, estamos também atuando nas regiões celestiais. Olha que interessante o que a palavra fala. Ela fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Ou seja, você está aqui fisicamente, mas espiritualmente você está ali nas regiões celestiais assentado com Cristo. E o que acontece? É nesse local onde ocorrem essa manifestação espiritual, onde o espiritual ele é operacionalizado. Alguns vão chamar esse local de quarta dimensão. O segundo céu vão chamar de quarta dimensão, que é onde o mundo invisível, onde ocorre toda essa movimentação espiritual. E o que acontece? Os anjos e demônios se movimentam nisso. Para vocês entenderem o que acontece, por exemplo, o milagre. O milagre ele é operacionalizado por anjos. Ou seja, ali quando Moisés abriu o mar, o que acontece? Um anjo soprou o vento e abriu o mar. Entendeu? Daqui a pouco estão chamando de herege. Mas assim, tudo o mundo espiritual ele é operacionalizado. Tipo assim, não é que a gente não está na Nova Jerusalém, Raquel. Mas nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você tem um corpo físico e um corpo espiritual. Fisicamente você está aqui. Espiritualmente você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse assunto aí de reino, você vai ter que depois trazer a mais, gente vai aprofundar depois. Eu vejo que isso daí, até esses dias eu tava falando pra ele. Eu falei assim, gente, pô, faz tanta bagunça nisso que eu tenho certeza que nem o pessoal que tá com a gente desde o começo entendeu realmente essa mensagem. Conseguiu pegar. Porque vira muita coisa assim, de um lado pro outro, sendo falado. E hoje são poucas igrejas que falam a respeito disso, né? Um dos pastores que falam é o Eduardo Reis, né? Mas são poucos que conseguiram receber. E é a revelação que Jesus vem e fala que no fim dos tempos vai ser pregado o evangelho do reino sobre todas as nações, né? Só que Só que é um entendimento que tá vindo agora, vamos dizer assim, né? Que é algo assim que já existia, mas agora que tá sendo aberto isso, assim, né? Acho que com mais clareza. E não é tão fácil de receber. Geralmente, o nosso próprio pastor falava, né, a respeito disso. É difícil de falar disso, né? Mas tá. Mas não vou nem ficar falando, que senão vou deixar o povo mais confuso ainda. E o que acontece? Daí, os anjos e demônios, eles atuam nas regiões celestiais. Os anjos atuam de forma legal e os demônios de forma ilegal. Então, por exemplo, um católico que está ali orando para Maria,
um espírita, ele vai estar sobre uma influência demoníaca. Mas os demônios, eles acessam esse local espiritual e eles operam milagres também através dessa dimensão espiritual. Vocês vão ver ainda, ó, esse negócio de Apocalipse. Como que é que você fala Ai, esqueci o nome da tribulação lá que você fala? Do quê? Dos pós e tal. Da pré-tribulacionista? Vocês vão ver. Vocês vão vendo o Eric falando ainda com gente sobre isso. E que o Eric não tava tão errado. Porque tem gente que vem e fala, por exemplo, do Lamartine. Porque o Lamartine apoia uma coisa, né? Só que o Eric vem e fala que não. Que uma outra coisa. Mas você vai ver ainda como a gente ainda vai ver isso daí sendo falado. Porque é algo que está sendo liberado agora para esse tempo sobre a igreja. Porque a gente vê muitos uns profetas, né, que estão sendo realmente, que Deus está entregando isso de uma forma... Não dá pra entender por quê, né, que essas coisas acontecem, mas enfim. Pois é. Tem coisa que é tão óbvia, né? Mas, tipo assim, são linhas, né, diferentes, né? Tipo de teologia, né? Mas, amém. Daí o que acontece? Por exemplo, É que, gente, eu não quero mudar de assunto. Mas é sobre Mas isso, eu não quero mudar de bom. assunto. Mas ele não quer falar nisso agora. Sobre arrebatamento, sobre arrebatamento. mas vocês escrevem pra vocês verem o que eu tô falando, hein? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Tipo assim, eu não quero. É que o pastor Eduardo, ele acredita no rapto, né? Ele, na verdade, o Eduardo Reis acredita no rapto, que uma parte vai ser arrebatada antes da tribulação e outra parte depois da tribulação. É uma vertente um pouco diferente. Não, mas eu não vou falar disso agora. Não é o tema. Esse não é o tema. Eu também acredito no arrebatamento, gente. Só numa hora diferente. Tá? Eu acredito só em uma vinda, só. Só, tipo, num arrebatamento. Mas daí, no outro dia, a gente fala disso. Daí o que acontece? Por exemplo, um espírita, um católico, católico de Maria, né? Tipo, pode ter um católico carismático que acredita só em Jesus e ele é salvo também, tá, gente? Não tem problema, não. Por incrível que pareça, tem até evangélico que é salvo. Por incrível que pareça. Tem até crente que tá salvo. Tem crente que é salvo. Então o que acontece? São demônios que atuam nas regiões celestiais também e eles agem de forma ilegal. E o problema é que o diabo ele faz milagres e faz curas, mas ele sempre acaba, tipo, por exemplo, tirando de um lado e levando para outro. Então a pessoa é curada de uma coisa, mas daí do outro lado, daqui a pouco está doente de outra coisa. Nunca é uma cura completa. E o diabo sempre puxa o tapete da pessoa. Infelizmente é assim. Sempre a pessoa é curada de uma coisa, do nada já está lá tomando garrafada para outra doença. Ou o filho fica doente, faz lá simpatia, passe, cura o filho, daí fica outro filho, fica o pai. Você vê, sempre tem alguém doente, sempre tem alguém. Então, mas é algo que acontece, os milagres acontecem realmente, tanto que a própria palavra fala que vai vir o anticristo e o falso profeta, que eles vão fazer sinais e maravilhas. E que eles poderiam, até mesmo, Deus vai abreviar os tempos, senão até mesmo os santos seriam enganados. Então, o diabo ele opera também milagres, ele opera também curas. A gente precisa entender isso também. E o que acontece? Só para terminar essa parte falando do segundo céu, né, da quarta dimensão. É interessante, gente, que englobando essa quarta dimensão, essas regiões celestiais, a parte da tecnologia, ela também é influenciada por isso. Tanto que vocês, por exemplo, Wi-Fi, televisão, ondas sonoras, ondas de rádio, ondas tipo assim, de televisão que são invisíveis, elas operam nessas regiões celestiais. Elas passam por isso. Por isso que existe muita influência. Por isso que, por exemplo, eu posso estar aqui com vocês orando, ministrando algo,
e vocês conseguem sentir, ou o vídeo ficar salvo e você assistir depois e sentir a unção, sentir a presença, ou se for algo de engano, você sentir uma opressão de alguém. Por isso que você assistindo algo, por exemplo, um filme de terror, você pode estar abrindo uma brecha, porque existe uma influência espiritual que é transmitida através daquilo. Por exemplo, a gente já viu, gente, por exemplo, a gente passando por período ali de libertação, de coisa acontecer, foi um pastor lá em casa, e a gente tava ouvindo uma ministração do Luiz Hermínio, tava uma ministração no computador ali, na tela. Daí do nada a gente olhou pra tela, travou tudo e apareceu um demônio na tela, cara de um demônio. Pareceu tipo uma cara de uma velha, assim, né? Foi bem intenso. Sim, pareceu a cara de um demônio. E teve uma outra vez também que ele tava na casa desse pastor, e aí ele foi lá e eu fiquei sozinha em casa. E aí eu lembro que eu tava lá e a gente tava num ambiente assim sinistro, tava terrível. Foi naquela época que nós passamos aquelas batalhas lá bem leve, né? Bem suave que eu comento, que a gente comenta, que foi do nosso casamento. E aí, em um dos dias, ele foi na casa desse pastor e eu fiquei sozinha na casa. Não lembro se eu fiquei com a Ellen ou não, mas não, acho que eu fiquei com a Ellen, mas de qualquer forma a Ellen é uma criança, né? E acho que ela tava lá no quarto dela. E eu lá de boa na casa, tentando fazer as coisas. Tava muito ambiente de opressão, né? A gente tava passando bastante batalha. Eu tava caminhando normal. E eu tava lá fazendo umas coisas. De repente eu me lembro que eu tava ouvindo um louvor da Sara Farias. E ainda eu tava ouvindo aquele louvor Sobrevivi da Sara Farias, sabe? Bem típico pra mim naquele momento. Então foi uns dias que eu ouvia muito Sara Farias, porque tava tudo a ver comigo, né? Com tudo que eu tava sobrevivendo ali. Era o que tava falando comigo naquele momento. E aí eu me lembro que de repente eu tava ouvindo o louvor, de repente do nada travou a tela, fez um barulho. Quando eu olhei, tinha um demônio, tipo, de pé assim na tela do computador. Nossa, só fez aquele chuvisco assim e apareceu e eu levei um baita susto. Pois é. E era assim, coisa bem surreal. Pelo menos vocês veem, né? E no começo também a gente Também acontecia algumas coisas do também tipo. vocês veem, tipo, gente, por exemplo, aquele filme lá, Poltergeist. Ou acontece, né? Tem gente que acontece. Você antes de conhecer Jesus, bem antes, né? Já aconteceu, né? De ligar a TV. Daí a gente fala, ligou a TV. Fedido, né? Tá sentindo? Nossa, chato. E ó, os cachorros. Por exemplo, tipo, liga a TV do nada. Ou seja, tá ali, tipo, você tá assistindo uma música, algo, você começa a falar de algo espiritual, daí tá a voz normal, daí começa a travar tudo, aí fica... Não, daí você... o pior era quando pra nós, olha o que acontecia, às vezes, o que acontecia? A gente tava ouvindo um louvor, daí, mano, cala a boca, velho. Aí a gente tava ouvindo um louvor, e de repente, o que acontecia? Começava, tipo assim, tava lá o louvor passando, né, e as letras lá do louvor, de repente, do nada, o negócio começava a distorcer. Então, o que acontecia? As palavras, elas começavam a distorcer e começavam a blasfemar contra Deus. Tipo assim, aquelas palavras que eram do louvor, de palavras de louvor, elas distorciam e elas começavam a blasfemar. E aparecia aquilo ali pra gente, assim, escrito. Isso quando a gente não ouvia algo. Tipo, tava ali o louvor, de repente começava. Às vezes aparecia alguma imagem de um demônio e começava. E era coisa assim, surreal, sabe, que acontecia. Cheiro um besouro. Ou, por exemplo, né? Não gostou, não. Por exemplo, né, gente, quando o pessoal fez aí os atos proféticos com a gente, teve uns atos proféticos, teve muita gente que... Que época foi isso? Foi bem no começo. Sei lá, foi tipo faz tempo já.
Então, teve muita gente que foi fazer os atos proféticos e o celular travava na hora, não Mas funcionava. acontecia bem direto, assim, a gente fez. A gente chegou a não a acostumar, né? Mas é porque a gente teve muita coisa, assim, entende? Bastante coisa mesmo. Agora não acontece mais essas coisas assim desse tipo. Porque a batalha, vamos dizer assim, né, essas coisas assim, o diabo nem. Ele sabe que essas coisas agora a gente nem, não é Mas sabe o mais. que acontece, gente, também? Por exemplo, o que Deus mostrou Agora, para assim, nós? quando ele tenta fazer algo, vai ser tipo. Por incrível que pareça, né? Vamos dizer assim, vai ser mais. Mas o que Deus mostrou para nós? Por exemplo, se tem o celular, se tem o computador, a televisão, Amém, dependendo do Fernanda. que você assiste, você está ali abrindo um portal de entrada, né, na sua casa. Então, por exemplo, tipo assim, a pessoa ali assiste às vezes pornografia, ou coisas sensuais, ou filme de terror, aquele aparelho, ele se torna um portal de entrada, né? Um portal onde o demônio ele pode agir ali para atuar. Uma das questões que, por exemplo, eu sempre falo com relação, né? A gente sempre fala com relação a isso que o Eric tá falando de filme de terror, essas coisas, sobre cuidados que a gente tem que ter, né? Porque existe muita contradição com relação a isso, né? Há quem diga que não tem problema. Nós não acreditamos nesse negócio, não tem nada a ver. Que, né, tudo é, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ah, o que tem a ver eu escutar tal música? Ah, nada a ver. Ah, o que tem a ver eu assistir tal coisa? Nada a ver. Tá bom. Nós não... Isabel falou, vou tentar não ver. Isabel, não tem tentar. Você vê, você não Ah, vê. Isabel! Nem lembrava que ela tinha falado que ela via filme de terror. Verdade. Lembrou que eu creio muito nisso. Ora para que meu marido veja a mesma coisa. Ele tá melhorando, mas ainda assim, assiste muita coisa ruim. É que é difícil porque ela traz coisa, né, pra dentro de casa. Assistir Lucifer nem é filme de terror. Só É de terror porque. exorcismo, às vezes, mas vou evitar. Então é Isabel. Assistir Luz. Ai, gente, sério. Supernatural, né? Mas então, assistir Supernatural. Então, mas assim, o que acontece? Mas acaba Assista. sendo um. Assista os... Nós vamos começar a postar uns vídeos bem sobrenatural pra vocês. Vocês não precisam mais assistir filme de terror. Não, e até porque não faz sentido, gente. Por exemplo, a pessoa assistir Lucifer. Gente, tipo assim, tu vai lá, tem um cara nu ali na capa do vídeo. Você vai assistir o negócio? O Eric invoca com o cara pelado no vídeo. Já começa. O Eric fica assim, gente, qual o sentido? Tipo, por que a pessoa vai assistir aquilo? Eu assisti o Supernatural, olha só. Nossa, eu antes, quando era. Porque Supernatural passava quando era adolescente, né? Eu assisti acho que até a 8ª temporada do Supernatural, mas tem muita. O Supernatural ele tem muita referência. Ele começou, né? Supernatural começou com contos de terror, né? Com contos, assim, mitos, na verdade, de terror, folclore. E ele começou a passar por um lado da cabala, né? Acho que tinha muito crente, certo, assistindo, que não é cristão, tipo assim, mas é cabalístico que eles falam, né? Cabala é magia judaica. Então lá eles falando de Lúcifer, do anjo Gabriel, Miguel, dos demônios, então passou por um lado bem cabalístico. Mas é demoníaco. Quer dizer que vocês estão mesmo endemizados. Tô até com. Deixa nós, vocês vão ver. A gente tá até com o toque no celular lá do Highway to Hell. Deixa nós, vocês vão ver lá nós no Netflix. Aguardem a nossa estreia no Netflix. Deixa eu só responder que pergunta aqui, tá? E aí, ó, tem que ser rápido. A gente já vai encerrar. Senão fica muito tarde. Que daí só vai ficar o discernimento da. Deixa eu lá, perspectiva. Então, daí o que acontece? Daí a gente tem que tomar cuidado, gente, com o que assiste. Pra não abrir esses portais, né? Pra não abrir essas brechas, né? Tem tanto a parte da mente, né? Da mentalidade, que infelizmente acaba influenciando, que são ideologias, ideias
com influências satânicas que acabam sendo colocadas na nossa mente, quanto realmente influência espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Daí, ó, próximo. Só quem perguntou, gente, pergunta de novo, porque tinha coisa na caixinha de pergunta e acabou ficando perdido. Porque como caiu a outra live, daí a gente não tem, porque a Isabel tinha pedido oração, e tinha mais gente que tinha perguntado algo ali, tá? Daí, ó, em 1 Coríntios 12, daí tem o outro dom, o próximo é o dom da profecia. Agora falta só profecia e discernimento de espíritos. O outro é o dom da profecia. O dom da profecia ele é muito parecido com a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é quando a pessoa recebe um conhecimento de que ela não teria de forma natural. Normalmente para ministrar em alguém. Então a pessoa vai falar, nossa, eu tô vendo, sinto que você está passando por isso, você está passando por tal tipo de situação. Meu Deus. E é uma palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é você ter a sabedoria para dar um conselho, para você dar um direcionamento para alguém. A profecia, ela já é um pouco diferente. A profecia, ela é uma palavra sobre o futuro, então, ou seja, você revela o futuro para alguém, algo que vai acontecer. Oh, meu Deus. Você revela o futuro para o que vai acontecer. Tem um exemplo aqui na Bíblia, é diferente de uma pessoa que é profeta. É diferente. Tô descendo. Tá, jogando. O que acontece? Tipo assim, o dom da profecia, ela pode ser, tipo assim, um momento que a pessoa vem, ela recebe o dom naquele momento, o dom da profecia, e ela profetiza algo para alguém. Então é o momento que vem o dom da profecia e a pessoa opera nesse dom. O profeta, ele tem o dom da profecia, normalmente, mas ele tem outros requisitos. Por exemplo, o que Malaquias fala? Em Malaquias, vocês vão ver que lá termina Malaquias e começa os evangelhos. Durante esse período, entre Malaquias e os evangelhos, é chamado de período interbíblico, ou intertestamentário, que foi o período ali onde, tipo assim, os judeus eles foram invadidos pela Grécia, por Roma, né, na verdade, e os macabeus, teve a revolta lá dos macabeus, tudo. Mas era um período onde não tinha palavra profética. Então terminou Malaquias profetizou o quê? Que viria o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E daí ele vai nesse momento e para as palavras proféticas. Daí vem um profeta, Elias, o profeta João Batista, que fala que ele é Elias. O próprio Jesus fala que o João Batista era Elias, ou seja, ele estava, não que ele era uma reencarnação, tá? A gente não acredita em reencarnação, mas ele operava no espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? A unção de Elias, que é uma unção de reconciliação, ou seja, é uma unção onde ele prega arrependimento, ele prega confissão de pecados, ele prega uma reconciliação com Deus. Então o profeta em si, ele não é só o dom da profecia. O profeta é alguém que vai operar nesse mesmo espírito de Elias, alguém que vai operar o quê? Num dom de reconciliação, onde o ministério profético dele vai trazer as pessoas para Deus, ou seja, vai conectar as pessoas a Deus, vai ativar pessoas. É algo mais profundo que precisa, tipo assim, de realmente discorrer sobre o assunto, trazer base bíblica para poder entender, mas não é a mesma coisa. A gente vê um exemplo, porque tem gente que fala que não tem profeta no Novo Testamento, que não, profeta era só no Antigo Testamento. Mas é interessante que a gente vê ali, ó, em Atos 21, o que fala.
Atos 21 fala assim, ó, no 10. E demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um certo profeta, por nome Ágabo. Ó, isso em Atos, ou seja, igreja primitiva, Novo Testamento. Então eles estão falando, ó, desceu da Judeia um certo profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, isto diz o Espírito Santo. O homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. Então, ó, veio um profeta e ele pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos e profetizou. É interessante que o ministério profético, normalmente o profeta, ele vive a profecia. O dom da profecia, normalmente a pessoa profetiza para alguém e a pessoa acontece ou não. O profeta, muitas vezes, ele acaba vivendo a profecia que ele está pregando, ou seja, ele é a mensagem profética. Entende? Muitas vezes o profeta é a mensagem profética que ele está transmitindo. Por exemplo, você vê exemplos ótimos ali no Antigo Testamento, Ezequiel, Isaías, profetas que andaram, por exemplo, com o bumbum de fora, com as nádegas de fora. Profeta Oséias, que casou com uma prostituta, a prostituta foi embora, ele foi e buscou ela, o nome dos filhos tinham tudo a ver com o que Deus estava falando, ou seja, Deus falou, casa com ela, para mostrar o meu amor. Existe muita confusão nisso, né, de profeta e ministério. Porque se Deus fosse levantar todo mundo profeta mesmo, né, imagina quanto isso que ia ser. Então, o profeta, normalmente, ele vive a mensagem que ele está pregando, o mesmo Elias. Elias, ele profetizou, ele falou, não vai chover. Mas o que aconteceu? Ele estava ali na seca também, entende? Ele viveu na seca, ele estava vivendo a palavra profética que ele pregou. João Batista era profeta. E o que acontece é o próximo? Daí o próximo, que é o discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos vai ter pastores que vão falar que é o mais importante, né? Mas é um que todos deveriam buscar. Às vezes a gente esquece de pedir para Deus, a gente sempre quer aqueles dons de poder, né? Não pode ser o mesmo dom do Espírito que esse povo lá que tá gravando no YouTube lá fica falando, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Às vezes vai ter gente que vai falar... É que tem muita... hoje em dia é muita gente com esse dom de discernimento do Espírito aí que... É bem duvidoso. Tipo, vai ter gente que vai falar que o discernimento de espírito é o mais importante. Por quê? Não, mas é que tem gente que às vezes a pessoa, tipo assim, a pessoa ela tem um julgamento da alma e aí ela vem e fica ali dizendo que é discernimento de espírito. E não é. É a alma dela que tá julgando, é ela que tá ali, né? Ou às vezes ela tem uma sensação, alguma coisa, e ela vem e acha que é discernimento de espírito. E nem sempre é, né? Tem coisa que é da alma, então tem que tomar cuidado. E o que acontece? O discernimento de espíritos, você vai... E geralmente gera confusão, né? Tipo, são pessoas que vão... O discernimento de espíritos, você vai discernir o espírito que está agindo. Olha os cabelos. Que docinho. Oh, não, calma. Não riam. Ninguém ria delas. Sim, não, ninguém dá risada de uma nenê. Não pode. Ninguém viu. Ninguém vai olhar meus cabelinhos. Meu Deus. E o que acontece? Discernimento de espírito, você vai discernir um espírito que está atuando. Pode ser num local ou em alguém. Daí você pode discernir tanto um discernimento assim de Deus te falar, ou pode ser algo, por exemplo, um cheiro, uma sensação. Mas Deus vai mostrar. O interessante do... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tá sofrendo, gente. Tá muito sofrendo, muito sono. O interessante do discernimento de espíritos é que, por exemplo, a gente normalmente tem uma ideia mais demoníaca do discernimento de espíritos. Por exemplo, eu tô num local, tenho pressão, vou sentir
Mas é interessante que o discernimento de espíritos ele envolve uma influência também. Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo algo, falando algo, ou as pessoas podem estar falando algo bom para nós, algo certo, com a intenção A errada, intenção errada. com uma influência demoníaca. A gente vê o exemplo de Paulo. Paulo ele estava o quê? Com aquela mulher ali que ficou 3 dias atrás dele. Falando o quê? O que a mulher estava falando? Está falando, ó, sigam esses homens, eles são de Deus. Sigam esses homens, eles são de Deus. Paulo é de Deus. Isso, aquilo. Chegou uma hora que Paulo cansou e falou, ó, tipo, sai dela em nome de Jesus. Por quê? Porque fala que a mulher tinha um espírito de Piton. Tá? Ela era uma pitonisa. Então, ela estava falando algo bom. Ela estava falando algo... Nossa, gente. Foi pudim. Tadinha, deixa eu. Não foi discernimento de espírito. Deixa ela, pai. Então, o que acontece? Ela estava falando algo bom. Ela estava falando algo certo. Porém, com uma influência demoníaca por trás. E Paulo não quis saber. Paulo falou, não, se é demônio, vamos mandar embora. Então ela tinha uma influência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando de milagres, tudo. Eu vou até contar uma historinha bem rápido, pra gente poder encerrar. Hora, 10 Tá? e meia já. Só pra gente poder encerrar sobre isso, do discernimento de espíritos. O que acontece? Esse espírito de Piton é um espírito de engano. Esse da pitonisa, né? Então, só que o espírito de engano nem sempre... Deu ruim pros outros, né? O espírito de engano... Acho que ela tá com cólica, né? Certo. Parece. Tá soltando um pouco. O espírito de engano, ele nem sempre vai falar o que é errado. Só que ele vai trazer uma influência dentro daquilo. E o que acontece? Por exemplo, Paulo estava lá e era uma mulher pitonisa. Esse espírito de engano... Perguntaram outro dia, né? Sobre isso dos... Não sei se adianta. Calma aí, gente. Estamos resolvendo. Nossa. Eu não queria ter muito sono, gente. Ela tá largada aqui. Ela tá... Não. Ninguém fala nela. Deixa ela dormir, gente, por favor. Ninguém toca no assunto. Porque quer ficar largando. Deixa ela. Então, o que acontece? Que a gente tá falando de milagres, sobre essas atuações que tem, né? E até hoje a gente tinha falado isso porque esse mês foi lá no dia 12, o dia da padroeira do Brasil, né? Ai, dor de cabeça falando isso. Que é a Aparecida, né? E o que acontece? A gente falou porque, tipo assim, todos esses são o mesmo principado. É o mesmo demônio, é o mesmo principado que atua, só que com nomes diferentes. Quando você vai lá em Atos, por exemplo, quando Paulo vai lá em Éfeso, Paulo ele está pregando e eles estão ali contra o templo de Diana de Éfeso. E daí eles falam que eles fazem um clamor lá, o pessoal do templo, e ficam lá, acho que 3 horas, 1 hora ou 3 horas, gritando. Grande a Diana de Éfeso, a rainha do céu. Então, essa Diana de Éfeso é a mesma, né? Muitas vezes vocês vão ouvir falar dela como Lilith. Vocês vão ouvir falar dela como Lilith. Ela é o mesmo espírito de Aparecida. É o mesmo espírito. Pode ser. De Iemanjá. Nossa, eu me Pronto. Você quer ter Quer ter. É tudo o mesmo principado. É um
alienígena. que é um principado que ele atua muito nessa área do engano, nessa, tipo assim, área da parte espiritual, né? Então é muita atuação com bruxaria, com espiritismo. A gente às vezes diferencia, por exemplo, Aparecida, de Iemanjá, mas no geral é o mesmo principado que atua com nomes diferentes, em várias vertentes de outras religiões, mas o mesmo principado. E é um principado de engano que ele traz essa falsa profecia, que ele traz esse engano mesmo. Será que é mais PT? Vamos fazer? Tem que Vamos fazer. lá. Calma aí. Faz isso. Vamos lá fazer. Gostou de TT? Será Não, que é mais vamos- TT, gente? vamos fazer Meu Deus. TT. Vem. Meu Deus, que penso. Jesus Cristo. Ó. Que chuva. Ó. Isso, é Rainha dos Céus. Vão chamar de Lilith. Mas é o quê? Por exemplo, no Brasil, falei, né? A gente tem uma influência muito grande, infelizmente. Justamente, pô, os caras chamam esse espírito de padroeira do Brasil. Ou seja, eles consagram o Brasil. Então você vai ver uma atuação desse espírito muito que na área da imoralidade, na área do engano, ou seja, trazendo bruxaria, misticismo, ocultismo, na área da homossexualidade. Eu até falei lá pro pessoal, vocês vão reparar, por exemplo, em regiões litorâneas, quem é de litoral vai perceber isso, ou quem vai muito pro litoral, seja norte, sudeste ali ou aqui no sul, toda a região litorânea tem uma incidência muito maior de ocultismo, de imoralidade, óbvio, mas de homossexualismo. Por quê? Porque são locais onde são feitos os rituais para esses demônios. Porque Iemanjá, né, das águas, que são feitos rituais nas águas, e você vê que é um espírito. Gente, isso é um assunto bem complexo, tá? Eu só tô falando, mas por causa disso, discernimento de espíritos. Porque a gente entende também atuações, como eles atuam. Por exemplo, cada principado ele vai atuar como que eu vou chamar? Eles vão atuar num elemento. Por exemplo, vão atuar na terra, no ar, na água ou com fogo. Então, por exemplo, esse espírito se chame como que você quiser, né? Iemanjá, Rainha dos Céus, Lilith, espírito de Piton, ele vai atuar nas águas. Tanto que você vai perceber, Iemanjá, as religiões elas fazem um sincretismo de Iemanjá com a Aparecida, com as santas. Daí já tem uma ligação, por exemplo, da Diana de Éfeso com a Temis, do grego, que é tudo o mesmo espírito. Mas é interessante você ver que, por exemplo, aqui no Brasil, onde que são encontradas todas as santas? Onde que elas foram encontradas? Na água. Ninguém encontrou santa nenhuma enterrada na terra. Olha que interessante. Todas as santas vieram do rio, da correnteza, acharam numa cachoeira, numa gruta. Entende? Olha aí, o mistério. Por quê? Por que foi falado? Então. Então, assim, eles têm essa influência. E esse principado, ele atua muito na área da moralidade, da homossexualidade e do ocultismo. Então, por exemplo, você vai ver regiões do Brasil que tem muito ocultismo. Que foi onde desembarcou, né? Por exemplo, a Bahia. Essa região do Nordeste. Foi uma região, principalmente a Bahia. Mas por quê? Porque foi onde desembarcou os portugueses com os escravos negros que vieram da África e trouxeram a quimbanda. Daí a quimbanda se misturou com o quê? Com o catolicismo kardecista de Portugal. Então o que acontece?
Os escravos, para eles poderem fazer os rituais deles, de quimbanda, adorar os deuses deles, o que eles fizeram? Eles pegaram os deuses deles, Iemanjá, Ogum, Oxum, que seja, e fizeram um sincretismo, ou seja, colocaram o nome dos santos católicos nas entidades deles. Por isso que você vai quem já foi num terreiro de Umbanda? Calma. Oh, meu Deus. Vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo. Você soltou ela, né? Ficou brava, né? Você soltou, né? Não acredito. Não vai. Ninguém vai ver você. Ninguém vai ver. Ninguém tá olhando, menininha. Ninguém tá olhando. Você quer que fique em pé, não? Tanto que você sempre vai ver. Quem já foi no terreiro de Umbanda, ela tava dormindo e acordou, na verdade. Tadinha. Ela tá com muito sono. Ela tá bem cansada. No quartinho com ela e dá um toquezinho pra ela. Ela tá muito cansada. Ó, vem. Aí, ó. Olha que beijo. Sono, gente, com nenê short, mamãe. Meu Deus, é um bebê muito grande pra mãe. Gente do céu, socorro. É porque a mãe é pequenininha demais pra esse nenê. Nossa, que nenezão. É muito nenê. Você vai no escurinho, então. Daí sai. Ah, mas ela entra. Então, ela foi ali no quarto, tá escurinho, pra fazer a bebê dormir. Então, você vê ali no terreiro, sempre tem, tipo, tem os preto velho, pombagira, e vai ter, tipo, um santo católico, as santas. Então, são influências espirituais que nós precisamos batalhar. Pois é, não dá pra entender, né? Quer dormir, tá com sono, vai dar chora. Fica acordado. Então a gente precisa entender as influências que existem sobre muitas vezes uma região. Isso é um discernimento de espírito. Você vai entender que às vezes tem uma atuação demoníaca ali. Você precisa batalhar. Normalmente, se é cristão, você vai estar blindado, né? Mas você vai batalhar contra uma ideologia, contra algo ali regional e entender que aquilo é uma atuação demoníaca também. Então, o discernimento de espírito também. Paulo entendeu que naquela região, esse espírito de Piton, o que acontecia? Eles tinham um lucro com aquele espírito, então ele foi e mandou embora. Então, isso é o discernimento de espírito. Daí o que acontece, gente? Daí terminou os dons. Que benção. Não ficou mais nada. Alguém tinha alguma pergunta que eu não respondi? Acho que alguém tinha perguntado do dom, não me lembro quem foi, que tinha perguntado do dom musical. Acho que foi isso que tinham perguntado. É que daí a gente estava falando dos dons espirituais, né? De 1 Coríntios 12. Não fala sobre dom musical. Dom musical, não sei se ela quis dizer se é algo como assim Deus te dá um dom na música. Por exemplo, tem gente que acontece, né, de aprender a tocar do nada. Mas por quê? Porque o que a palavra fala? Fala que nós temos o Espírito Santo e ele tem a unção que ensina todas as coisas. Então, tem gente que aprende violão, piano, assim, num dia só. Ela recebe o Espírito Santo e aprende. E tem pessoas que têm um dom musical, que a pessoa tem uma predisposição a ser melhor na música, a ter mais criatividade, a aprender mais fácil sobre música, a ter aquilo que é chamado de ouvido absoluto. Entende? Esse Piton é uma cobra. Piton, na mitologia grega, né? Ela era uma cobra que protegia o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era no templo de Delfos tinha o oráculo da deusa Têmis,
que profetizava, que dava direções, então vinham gente de todas as nações para falar com esse oráculo de Delfos. E Piton era meio que um dragão, uma cobra, um réptil que guardava o templo e guardava o oráculo. Daí foi o deus Apolo e mata essa cobra, mata Piton, e ele começa a tomar conta do oráculo de Delfos, do templo de Delfos, e profetizar lá. É isso. É interessante, a gente sempre... Às vezes a gente acha besteira, né? Mas você vai ver muita coisa na Bíblia, ou mesmo hoje, que você começa a voltar na história grega, mitologias gregas, mas elas trazem muita base para a gente entender hoje tudo aquilo que a gente acredita, mesmo de mentalidade. Igual eu estava falando do espiritual, da forma que a gente acredita, é uma forma muito grega, porque o cristianismo lá no início, ele acabou sendo muito influenciado pelo pensamento grego, pela filosofia grega. Então a gente acaba pegando muito aquela parte negativa, assim, aquele ensinamento, e acaba se desviando um pouco do que é cristão, do que é judaico, e indo muito para o pensamento filosófico grego. E daí a gente não entende algumas coisas da Bíblia, porque a nossa mentalidade é grega e não judaica. Porque nós temos aquele pensamento grego, nós estamos nesse molde. E daí a gente não consegue entender a Bíblia por causa disso, algumas coisas que eles falam. Por exemplo, tem muita gente que quer, por exemplo, não entende a questão de... Um exemplo, só para encerrar, tá, gente? Uma curiosidade. Por exemplo, hoje cremar corpos, cremar pessoas é errado? Não é errado. Mas por que você vai cremar alguém? Entende? Os judeus, eles não tinham esse costume de cremação, de cremar pessoas. Os judeus enterravam pessoas. Por quê? Porque eles acreditam na ressurreição dos mortos. Nós também queremos a ressurreição dos mortos. A cremação, queimar corpos, era uma atitude pagã. Por quê? Uma atitude grega, pagã. Porque eles acreditavam que o corpo era algo ruim, que a matéria é ruim e que o espiritual é bom. Então o que acontecia? Quando a pessoa morria, o que eles faziam? Sempre vai aqueles filmes antigos de mitológicos, filmes medievais, que eles colocam a pessoa num barquinho, numa balsa, colocam moedas, às vezes nos olhos ou na boca, e quando a pessoa está lá no meio do rio, eles tacam a flecha de fogo para queimar a pessoa. Por quê? Porque estavam queimando a matéria, porque para eles a matéria era ruim, para eles a matéria é algo que não era bom, entende? Só o espiritual era bom. Dormiu? Só o espiritual era bom. Então é um pensamento pagão. Nós somos cristãos, nós cremos na ressurreição dos mortos, gente. No fim dos tempos, quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, vão levantar dos túmulos. Então, é um pensamento grego, entende? Que a gente tem. E não é errado. A Isabel falou, pior que temos que estudar mitologia grega, né? Mas não é errado. O problema é a influência, entende? Na verdade, não é estudar mitologia em si o problema. O problema é as ideologias que hoje nós temos são influenciadas pelo pensamento grego. A gente conhecer a mitologia é bom porque você começa a entender algumas coisas, né? Não, você não é salvo. Não é brincadeira. Não, a pessoa que foi cremada, Deus vai reconstituir o corpo dela. Normal. Igual ali no Vale de Ossos Secos, né? Gente, quem tá morto lá, às vezes é só o osso que tá lá, né? Deus vai reconstituir o corpo da pessoa, né? Então, o que acontece? O que eu ia falar, gente? Eu ia falar algo disso. Então, então, por exemplo, como esse pensamento grego, estoico, eles acreditavam que a matéria era ruim,
qual que era o pensamento deles? Que o sofrimento físico era bom, porque o sofrimento físico você estava matando o seu físico para que o espírito ficasse melhor. Eles acreditavam que o prazer físico era algo ruim, não era algo bom. Só um pouquinho, gente, que tocou o interfone aqui, a Eren chegou. Oi, filho. Pode entrar. Então, daí eles acreditavam que o prazer físico não era algo bom. Você não podia ter. E a igreja foi influenciada por isso. Você vê pais da igreja, como Agostinho, eles foram influenciados. Tem pais da igreja ali da época primitiva que eles escreveram que, por exemplo, era melhor a pessoa não casar ou não ter relação sexual nunca, ser celibatário, porque o prazer sexual era algo demoníaco, era algo que desagradava a Deus, porque eles estavam sendo influenciados por esse pensamento grego. E hoje nós temos ainda isso, você vai ver, na igreja, de que a gente pensa que sofrer dores, de que estar na prova é um sinal de espiritualidade, ou seja, nós não podemos, Paulo não. Então, tipo assim, porque, por exemplo, que, assim, sei lá, né, gente, a gente acha que não, que tem gente que acha que não, tipo assim, crente não pode ter carro bom, não pode ter uma vida boa, ou pelo menos que não acha que ministros evangélicos podem, crentes comuns podem ser rico, mas, por exemplo, alguém que está ministrando não pode ter, tanto que você vê gente aí falando, não sei o que, tal pessoa monetiza canal, tal pessoa. Gente, tipo assim, é um pensamento burro, sabe? Não faz sentido, gente. Tipo assim, eles querem que, tipo assim, por exemplo, por quê? Por causa dos padres franciscanos. Padres franciscanos eram aqueles padres pobres que abandonavam tudo para viver uma vida espiritual, de piedade. Então hoje as pessoas acham que é assim, tipo, tu tem tua vida, tu tá lá com o carro do ano, mas o cara que tá pregando o evangelho, ele não pode. O cara que tá pregando o evangelho ali, pastor, missionário, que seja, ele tem que ser pobre, ele tem que sofrer, ele não pode. Tanto que hoje a gente tava vendo, gente, um comentário ali de um vídeo, né? Não, vou falar o vídeo ali que estavam falando mal do Lamartine lá. Daí, como tá falando do Lamartine, eu me interessei. Daí o povo falando assim, mal do Antônio Júnior, porque falando, gente, tipo assim, gente, mano, o povo da internet tem que parar de ser burro, na verdade. Não fala nem que é, tipo, pensamento grego nem nada, é burrice. Pode entrar. Só cuidar com o barulho, filho. É burrice, tipo, o pessoal falando, nossa, tipo, falando do Antônio Júnior, assisti o Antônio Júnior, mas ele, tipo assim, tem anúncios de cerveja no meio dos vídeos dele. Gente, é anúncio do YouTube, mano. Tipo assim, gente, para de ser. Nossa, filho, misericórdia. Tipo, gente, para de ser burro. Tipo, sabe, o pessoal falando, eu não assisto porque os vídeos de oração dele, tipo assim, no meio corta e tem anúncio. Tipo, gente, vocês são muito burros. Tipo, não é nem, sabe, é tipo uma ignorância, na verdade. Tipo assim, sabe o pior cego é aquele que não quer ver? O pior burro é aquele que não quer ver as coisas também. Sabe, gente, não faz sentido. Daí até a Mari falou, né, mano, é só tu pagar o YouTube Premium. Tipo, a gente não tá pagando, mas a gente já pagou. O YouTube Premium faz o quê? Tira anúncios dos vídeos, olha que lindo. Você consegue ver vídeo até, você consegue ouvir o vídeo até com o celular bloqueado. A trintão por mês, cara, tu não vê mais anúncio nenhum. Entende? Show de bola, cara. Tipo,
Só que por quê? Porque o pensamento do cara é o seguinte, mano, eu tô aqui, eu tenho minha vida, tenho o carro do ano, fazer churrasco, mas o pastor tá lá pregando, fazendo oração. Eu quero que o pastor esteja ali fazendo oração para mim, todo espiritual. Eu quero assistir o vídeo de oração dele, sem anúncio no meio. Eu quero que ele tenha uma câmera boa. Eu quero assistir um vídeo em Full HD na minha TV de 60 polegadas. Eu quero que esteja com uma qualidade boa, com áudio bom. Eu quero que ele seja espiritual, que ele me traga um entendimento da palavra. Eu quero que ele seja bíblico, mas ele não pode monetizar o canal. Então ele vai ter que trabalhar 8 horas por dia, 9 horas por dia, chegar cansado do trabalho, ter todos os equipamentos comprados só do bolso dele e ser super espiritual e fazer um vídeo de oração para mim e fazer um vídeo de estudo bíblico para mim, porque eu tenho minha vida, entende? Tipo assim, gente, não é assim, né? Tipo assim, Paulo fala, né, que aquele que prega o evangelho, ele merece duplo honorário, né? Ele tá falando de salário mesmo. Então assim, gente, tipo assim, não entra nessas conversas, o povo, tipo assim, o povo é muito... Não, gente, eu vou ter que comentar, só pra finalizar, tá? É só porque, gente, é que, sabe, tipo, falando de dons espirituais, eu até tava vendo hoje uma ministração, o pastor falou o seguinte, ele falou, normalmente, gente, isso serve pra vocês, tá? O dom espiritual, ele opera muito na ira, na raiva, você sabe? Sabe por quê? Na indignação. Se você tem algo que você fica muito indignado, provavelmente o teu dom, o teu ministério está relacionado àquilo. Então, por exemplo, tem pessoas que para elas a doença é algo tipo horrível, é algo tipo assim que elas não gostam da doença, elas acham aquilo algo muito intruso, elas veem alguém doente, elas se compadecem, elas se indignam de ver pessoas doentes. Então, provavelmente essa pessoa é uma pessoa que tem muitas chances de operar em dons de cura. Tem pessoas que, por exemplo, não odeiam ver gente passando necessidade. Então, essa pessoa vai ter um dom de contribuição, ela vai ser alguém ali que vai ter um dom de caridade. E tem pessoas que, por exemplo, você fica indignado de ver gente burra. De ver gente, tipo assim, que não conhece a Bíblia, ou de ver gente sendo burra mesmo, porque tem gente que não é porque não conhece a Bíblia, é porque quer ser burro. Então, o que? Provavelmente você tem um dom de mestre, um dom de ensino. Então, gente, você ficou muito indignado com gente. E não que, tipo assim, vocês podem fazer pergunta. Pergunta, gente. Pergunta nunca é burra, tá? Quem faz pergunta nunca é burro. Porque quem faz pergunta é porque quer aprender, tá? Então, tipo assim, eu não tô falando assim de forma preconceituosa, tá? Se você não sabe algo, pergunte. Tipo assim, não tem problema. Não tem problema ter dúvidas bobas. Dúvida, nenhuma dúvida é boba. Toda dúvida é porque você tá com uma dúvida. O problema é porque tem gente que quer ser, tipo assim, ignorante, entende? Então ali, tipo, por exemplo, pô, a gente viu o vídeo ali, até a Mari falou, viu o vídeo lá de um casal lá que tava falando também do mesmo assunto. Daí, cara, tipo assim, a mulher não sabia nem falar o nome do Lamartine, falando que não, tem pastores como Lamartine, que são bênção, tal. E daí começou a criticar uma outra pessoa lá porque a pessoa tinha membros, coisa de membros no YouTube e cobrava. Só que, gente, o Lamartine também tem, tipo, vários gente tem. Tipo assim, é normal. É burrice. Tá, tipo, é burrice só. É só um desabafo. É porque a gente ficou muito indignado com isso. Tipo assim, gente, a gente tem que entender, tipo assim, realmente as coisas, entende? A gente não pode ficar se deixando ser levado por pensamentos, por ideologias, por fofocas. A gente não pode entrar naquele Salmos 1. Salmos 1 fala o quê, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores e não se assenta no assento dos pecadores. Então, a gente tem cuidado para a gente não ficar nessa roda de escarnecedores. A gente tem que tomar muito cuidado.
tá? Mas o que eu tô falando é porque, tipo assim, às vezes o dom, às vezes algo que te indigna, algo que você não gosta, ele não empurre, filho. Provavelmente vai ter algo relacionado com o dom que você vai operar, com o teu ministério, com o teu chamado, com o que você vai fazer, entendeu? Então, isso vale para vocês pensarem, vocês refletirem, orarem também e pensar, nossa, tipo assim, isso daqui é algo que me indigna, tipo, no meu dia a dia, na igreja, quando eu vejo algo, quando eu leio, quando eu converso com alguém. Então, provavelmente pode ser que teu ministério esteja relacionado a isso. Amém, gente? Então, esse daí foi a Somos Lab de hoje. Semana que vem tem mais. Daí eu vou ainda ver qual assunto que a gente vai começar a estudar, tá? Na Somos Lab. Dons espirituais a gente acabou. E daí a gente vai ver qual assunto que vai ser. Se vocês quiserem demandar sugestões de temas para a próxima Somos Lab, manda lá pra gente que daí a gente vai estar orando, vamos estar preparando também pra gente ver. Amém? Vamos orar, gente? Que eu tô, o meu olho tá caindo. Vamos lá. Vamos orar, gente. Ah, tem que orar. Por que tem que orar, Isabel? Isabel, né, tinha pedido. Só manda Isabel antes da gente orar encerrando, que daí a gente ora. Ele tá em coma. O que aconteceu com ele? Só se puder falar. Ah, tá. Eu vi ali que a enfermeira deu aqueles remédios, né? De 600 miligramas. Nossa, meu Deus, mas que triste, né? Isso que aconteceu, né? Bem triste isso. A gente vai pro médico, né? Querendo que você vai ser ajudado e acontece isso. Vamos orar então por ele. Vamos lá. É o Júnior. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo Júnior, Pai. Nesse momento ele está em coma ali no Rio Grande do Sul, Pai. Pai, o Júnior, ele recebeu, Pai, essa dosagem, Pai, errada, Pai, dos médicos, das enfermeiras, Pai, e tá lá em coma, Pai. Então nós oramos por ele, Pai, declaramos cura sobre o Júnior, Pai. Pai, nós declaramos uma limpeza, Pai, sobre todo o corpo dele, Pai, que todo excesso, Pai, químico, que todo excesso de medicamentos, todo excesso de drogas, Pai, no corpo dele, Pai, no sangue dele, Pai, que comece a ser eliminado agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem no reino do Espírito que toda enfermidade, que tudo que toca no corpo dele, que toda influência contrária bata em retirada. Nós declaramos que todo excesso de medicamentos no sangue, no corpo do Júnior, comece a ser retirado agora, Senhor, em nome de Jesus. Comece a ser expelido, Pai. Nós declaramos o Júnior, Pai, com vida. Nós declaramos vida sobre ele, nós declaramos vida sobre o Júnior, declaramos que ele vai sair daquele hospital com vida, que ele vai sair daquele hospital sem sequelas. Nós declaramos a tua vida sobre ele, Pai, que ele vai poder aproveitar, Pai, esse bebê, Pai, que vai nascer, Pai, que ele vai poder aproveitar a família dele, Pai, e que ele vai ter uma vida próspera, uma vida cheia de alegria e com testemunho, Pai, onde o Senhor tirou ele daquele hospital em nome de Jesus, Pai.
Então nós declaramos vida sobre o Júnior em nome de Jesus, Pai. E Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa Somos Leve, por essa série de lives, Pai. Que cada ensino, Pai, ele entre no nosso coração, nas nossas mentes, que seja enraizado. Não deixe o inimigo roubar, Pai, cada palavra que foi dita, que foi aprendida, que foi lançada. Nos dá conhecimento, discernimento do Espírito, Pai. Libere e ativa os dons sobre cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai, o nosso chamado, nos revelar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que nós possamos ser usados nas Tuas mãos, que a gente possa ouvir a Tua voz, Pai, e realmente caminhar do Teu lado como Teus amigos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu não entendi, ô, Raquel. Você falou que a Mari falou pra você fazer o quê com o óleo? Ungir, né? Óbvio, mas... Nossa, que bom. Que benção. Os dois dormiram. Que bom. Dormir é muito bom, né, gente? Então, gente, Deus abençoe. Amém. Então, gente, Deus abençoe. Daí a gente vai falando no grupo. Vou deixar a live salva lá no YouTube, tá? Se quiser ver depois, compartilha aí com alguém. Quem não tá no nosso YouTube, visualiza lá para ajudar nós, tá, gente? E creio que nós vamos começar a ver coisas novas acontecendo, tá? E daí manda lá sugestão, gente. Depois a Mari vai fazer uma caixinha de perguntas aqui. A gente vai fazer uma caixinha de perguntas nos stories. E daí manda sugestão de coisas, de assuntos, de temas. A gente vai fazendo, tá bom? Boa noite, gente. Deus abençoe.